Provérbios 21 diz assim: aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Nós sabemos que ser bom é uma necessidade. A pessoa ele não pode querer ser bom somente para aquele que é bom com ele. A bondade ela é uma necessidade de todas as pessoas terem. A justiça também. E quem segue com justiça e bondade, ele vai encontrar vida, justiça e honra. Nós vivemos uma época em que tantos conceitos que sempre foram tidos como verdade já não são mais. O certo já é questionado se realmente é certo ou se não é. Os valores muitas das vezes foram perdidos, que fica um pouco difícil entender o que realmente é bondade. Essa palavrinha, eu acho que nós não temos dificuldade se for para definirmos o seu real significado. Mas o que realmente significa bondade? No dicionário, a palavra bondade, ela quer dizer o seguinte: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem, benevolência, benignidade, magnanimidade, ação que refere a essa qualidade. É uma qualidade que corresponde a ser bom. Ou seja, qualidade de manifestar satisfatoriamente alguma perfeição que se pode aplicar a pessoas, coisas e situações. Bondade, então, é uma característica daquelas pessoas que fazem o bem. Então não é tão difícil a gente compreender o real significado dessa palavra. Mas e praticar essa bondade? Saber o que significa é uma coisa, mas e colocá-la em prática? Aí fica uma coisa mais difícil, né? Porque ser bom com quem é bom é fácil. Mas e ser bom com pessoas que praticam o mal? Com pessoas que vivem de forma que a gente condena? Porque muitas das vezes, quando a gente vê acontecendo algo com alguém que pratica o mal, a gente fica satisfeito. A gente muitas das vezes diz é o preço que ele está pagando pelo erro que ele cometeu. Mas essa é uma atitude de julgamento e não nos cabe o juízo. Quando nós temos alguma satisfação em qualquer coisa que acontece com o outro, no sentido de juízo, a gente está tendo esse sentimento de juízo e nós não temos autoridade para isso. Então, essa palavra bondade, que eu acho que todos sabem o seu significado, ela ser colocada em prática é bastante complicada. Mas aqui, como nós acabamos de ler, ela é um pré-requisito para a gente encontrar vida, justiça e honra. Então a vida, ela tem
Para a pessoa realmente encontrar vida, ele tem que ser bondoso. A pessoa que é bom, ele vai encontrar vida. E ele vai ter justiça e ter honra. Mas como a gente consegue ser bom com uma pessoa que nos faz o mal? Como a gente vai conseguir ser bom com alguém que fala mal de nós? Com alguém que nos deseja o mal? Com alguém que nos faz o mal? Como a gente vai conseguir ser bom com uma pessoa que nos rouba? Com uma pessoa que maltrata ou algum de nós ou um ente querido nosso? Como a gente vai conseguir ser bom com essas pessoas? Basta que nós inspiremos nas atitudes de Cristo. Mesmo quando ele estava sendo maltratado, chicoteado, sendo obrigado a carregar aquela cruz por toda a trajetória que levava do seu julgamento até o ponto da sua crucificação, aquela cruz pesada que ele não aguentava conduzi-la, chegando ao ponto de cair por algumas vezes. Mesmo assim, no ato da sua crucificação, Jesus teve bondade para com aquelas pessoas, quando ele disse: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Por isso nós temos que entender que muitas das vezes as pessoas estão sendo maus conosco, é porque eles não sabem o que fazem. Quando uma pessoa entra na sua casa sob o efeito de alguma droga, de álcool, para fazer um mal com você, para te roubar, essa pessoa não está sabendo o que faz. Porque o pecado, ele cega a pessoa. A pessoa, ele entra por caminhos que ele começa a cometer certas atitudes que ele não sabe o que está fazendo. Ele está entorpecido, talvez por alguma substância ou pelo próprio pecado. O pecado, ele cega a pessoa. O pecado, ele destrói a sua capacidade de discernimento. A pessoa se transforma num instrumento do mal e ele vai fazendo coisas que ele não faria se não tivesse sendo conduzido pelo mal. Então, é nessa atitude, é com esse sentimento que Jesus diz: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Deus nos manda ser bons, quando Ele nos diz que quem pratica, quem segue a sua vida com justiça e bondade, achará vida, justiça e honra, Ele quer dizer exatamente isto, que a gente precisa ser bom, mas ser bom com todos. A gente precisa ser justo, mas ser justo com todos. Não é só com pessoas boas para conosco e com pessoas justas conosco. Isso é algo que precisa ser praticado com todas as pessoas, independente delas merecerem ou não. Porque é esse julgamento, esse pré-julgamento que a gente faz das coisas que nos condiciona muitas das vezes que a gente se sente no direito de ser ou não bom com aquela pessoa, de desejar ou não o bem para aquela pessoa. É nosso julgamento que nos diz com quem nós devemos e podemos ser bons. Mas essa não é uma atitude do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele precisa seguir os ensinamentos de Cristo. Ele precisa aprender a perdoar e até mesmo pedir perdão a Deus por aquela pessoa. Ter uma atitude semelhante com aquela que Cristo teve quando ele diz: Pai, perdoe
porque eles não sabem o que fazem. Quando uma pessoa praticar o mal para conosco, nós precisamos pedir perdão por ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Se ele soubesse, se ele também estivesse ligado em Cristo, ele não estaria praticando o mal conosco. Então nós temos que aprender a ouvir, a ler mais, a buscar mais as verdades nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos ter uma vida de acordo com o propósito que Deus quer que nós a tenhamos. É somente a busca nas coisas de Deus é que nos dá o entendimento, é que nos dá o conhecimento e que nos dá a capacidade de seguirmos a nossa trajetória de acordo com a forma que Ele quer que nós a sigamos. Então eu digo a todos nesta manhã de domingo, sejamos justos e bons, mas bons para com todos, inclusive com aquelas pessoas que nos fizerem o mal. Porque somente dessa forma nós encontraremos vida, justiça e honra. Fiquem todos com Deus e que Jesus possa nos abençoar poderosamente neste dia.